com mais de 30 milhões de visualizações no YouTube, esse vídeo provavelmente você já recebeu em algum grupo de WhatsApp. É sobre a adultização das crianças, produzido e feito pelo youtuber Felca. Sobre isso, a gente vai reagir ao vídeo. É a primeira vez que eu estou vendo esse vídeo, ouvi muitos comentários, porém não tinha assistido esse vídeo. Então, vamos assistir juntos. Em cima desse vídeo eu vou tecendo comentários e reagindo para entender o que esse fenômeno que está acontecendo nos últimos dias se trata. Pesquisa realizada com o apoio da Organização das Nações Unidas analisou o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil. Ei! Crianças em roupas de banho, crianças pequenas, crianças nuas, predadores da internet. O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério e eu me comprometo com qualquer consequência que possa advir de mexer nesse vespeiro. O assunto abordado é pesado e não é para todos os públicos, pode gerar gatilho. Se você não sente vontade, eu recomendo que você saia do vídeo. Esse é o Felca, né, que até pouco tempo não conhecia. Acabei conhecendo ele quando deu aquela polêmica das bets com a Virgínia. E a partir daí, talvez por eu ter visto o conteúdo dele, eu comecei a receber mais conteúdo desse youtuber. O Felca, ele se posicionou muito polêmico nesse vídeo. E como vocês podem ver, ele acabou rompendo muitas bolhas. Isso é algo que pouca gente tem falado na internet, mas está acontecendo até hoje, bem debaixo do nosso nariz. Esse vídeo vai ter um formato de funil. A gente vai começar um pouco mais leve, depois vai funilar até começar a denunciar crimes. Antes de tudo, vamos entender por que isso acontece. Monetização. A gente vive numa era que nunca foi tão fácil pra qualquer pessoa tirar um trocado na internet. Viu, Quai? Se o seu vídeo pega views, você consegue alguns centavos independente do conteúdo. Eu te digo, é melhor se humilhar na internet ou pegar o ônibus lotado. E com desgraça que dá views, surgiu as aberrações como essa daí. Quai, seu é... Então, assim, o que ele começou falando sobre o que as pessoas estão dispostas a fazer para ter engajamento. A gente acaba vendo muitas situações, tudo pelo engajamento que resulta em dinheiro. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa. A ideia é viralizar com qualquer tipo de conteúdo. Que viralizando qualquer tipo de conteúdo, tu acaba sendo mais relevante e com isso a tua chance de monetizar e receber algum dinheiro em troca aumenta. Os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo em cima deles, adultizando ou até sexualizando. A gente vai transcorrer todos esses assuntos tirando eles da sombra, trazendo à luz. A minha intenção aqui é causar mudança, isso tem que acabar. Mas nós ouvimos umas paradas esquisitas, só que não é criminosa. Sobre a adultização ainda, crianças que falam e agem como adultos. Temos, pasmem, empresários mirins. Quando você começa o seu dia sendo uma pessoa produtiva, parece que o dia Isso é muito importante, isso é muito importante. Então, isso é um problema pra quem tá na escola também, porque meu dia na escola tipo, você já começa com o pé esquerdo já. Aqui ele começou a abordar sobre jovens empreendedores, empresários mirins. Eu até gravei um vídeo sobre as escolas, sobre o que a gente espera da educação dos nossos filhos. É muito importante a gente ter bem claro que tipo de exigência e do que a gente tem que não digo forçar, mas cobrar dos nossos filhos sobre desempenho. Mas é o que tem que fazer, porque senão não dá. Então, conciliar a escola, o ensino médio, inclusive. A escola complica a vida do empreendedor. Aí a escola complica a vida do empreendedor. A gente tem que entender que a escola é a base. Imaginando que a gente fosse uma casa, um castelo, a gente precisa ter uma base bem fundamentada para a gente conseguir crescer e evoluir lá quando a gente for adultos. É muito comum o pessoal falar, principalmente é a moda, assim, por que a gente aprende a fórmula de Bhaskara na escola que não serve para nada? Porém, a fórmula de Bhaskara pode ser algo, isso eu também não tenho o conhecimento mais aprofundado, mas pode ser necessário para a gente ter mais um tijolinho e não ficar nenhuma lacuna na nossa construção como indivíduo. Porque lá na frente, quando a gente for aprender sobre educação financeira, sobre empreendedorismo, ou sobre coisas mais complexas, se a gente não tiver uma base sólida de conhecimento para conseguir ter essa construção, pode ser que lá na frente falte. Escola complica a vida do empreendedor. Sócrates aos 8 anos. Um trabalha muito, o outro dorme muito. Ninguém que estuda muito nessa história. O que tá acontecendo com as nossas crianças? A sociedade vai entrar em colapso, não tem volta. O que será do futuro? Nossos filhos vai precisar de um pediatra e vai ser atendido por um dropshipper de capinha de celular. Assim, doutor, o que meu filho pode tomar pra gripe? Não, desculpa, só entendo filho de vida. Aí os caras falam, não, mas é porque eu não tenho um celular iPhone, é por isso que eu não tenho resultado. Tu fala, meu, quem quer dá um jeito. Eu acho que é um lema que vai dizer, faz parte da cultura. Quem quer dá um jeito. Aí a pessoa vai bater um tijolo, no outro vai gerar uma campanha de tráfego pago de emagrecimento. Se não tem celular, vai fazer o que? Vai transmutar no site de venda para afiliado? O poder da força de vontade? Porra de quem? Aí eles estão falando da produtividade, né? A gente, até vou tirar para não ficar na criança. Isso daí, para quem já está há mais tempo aqui na internet, entende
que essa busca pela produtividade, ela não é o fator principal. Isso aí muito tempo foi batido, principalmente em cursos e tudo, e principalmente na internet, vídeos motivacionais, que tu tem que ser produtivo, que tu tem que produzir muitas coisas, que tu tem que se esforçar ao máximo, que tu não pode descansar, que tu tem que fazer. E aí tu vê aquele livro do Tim Ferriss, Trabalhe 4 horas por semana, que é totalmente oposto do que foi muito tempo pregado na internet. Isso está mudando, isso tem mudado muito. A gente começa a ver que o lifestyle, a saúde principalmente, isso daí está ganhando cada vez mais força. Porém, e aí por mais que as crianças elas peguem as coisas mais rápidas, como elas ainda não têm a maturidade para entender que o mais importante não é só produzir, é isso que elas estão falando nos podcasts que eles têm. Vamos Cara, você não tem seguir. um iPhone pra gravar, cara, dá um jeito, resolve. O que mais Esse é o existe é a gente mimizenta, aquela desculpa pra Exatamente, fracasso. exatamente. Ninguém tem culpa Ele do seu justifica, fracasso, sim, somente sim. você. Então se você tá na merda hoje, é culpa sua. Você que é cerveja de pedreiro, seu pai era cerveja de pedreiro, seu avô era cerveja de pedreiro, e seu bisavô era escravo, você é mimimi, a culpa é sua. O que mandou nascer no morro do papagaio? O que é melhor, reclamar ou fazer? Não faça, cara. Exatamente, Faça. exatamente. Entende? Então, esse é o E ponto. independente da situação que você tá, se você me falar, não, eu tô sem casa, tô morando na rua, eu consigo te achar uma Interessa. solução. Você tem o poder de sair da situação que você tá. Apenas faça. Ah, mas agora eu vou concordar com esse moleque. Muita gente pensa assim, nossa, eu queria tanto ser empresário. No fundo, tá? É isso aí. Tu tem que se esforçar, tu tem que fazer as coisas, mas calma, né? Eu não sei quantos anos tem esses guri. Eu não conheço essa turma aí, não faz parte do meu Eu ciclo. já sei comer. E surgiu uma oportunidade de comer um biscoito de barro que mãe preparou e eu não posso perder, eu sou falho. Eu devia estar usando toda essa energia da foca pra vender book no Mercado Livre. Não, No dia que eu fiz 6 mil reais pela primeira vez no dia, eu tava na igreja, eu tinha feito uns 4 mil. Aí, tipo assim, eu fui pro culto era ali de 50 minutos, aí eu fui pro culto com 40 mil não, com 4 mil Eu feitos. não consigo imaginar. E aí tu entra na questão, né? Uma criança de 5 anos pensando exclusivamente no dinheiro. Ou seja, tudo que ela faz justifica pelo dinheiro. Tudo que ela precisa é pelo dinheiro. E aí aqui ela tá falando que foi no culto, na igreja. Por mais... Por exemplo, se ela já vai na igreja, a família já tem uma certa religiosidade, já tem uma certa crença em algo. E aí tu vai na igreja pra pensar em dinheiro. Nosso filme é maior do que operar dropship na igreja. É um ambiente sagrado, cara. Coisa de satã, tipo, marketing digital, tráfego pago, não deveria estar. Antes de eu viralizar, eu me comparava, cara, será que nunca vai chegar a minha vez? Pá? Em vez de a gente usar a comparação pra ter mais fogo de vencer, chegar onde aquele cara chegou, a gente desmotiva. Como assim chegar a sua vez, moleque? Você tem 5 anos. Que pressa é essa? Você é uma criança! Você tinha que estar comparando com seu amiguinho, cara. Porque ele tem um chapeuzinho no Roblox que é bonitinho com o seu. Aí quando eu saí do culto, eu fui abrir meu dashboard, tava lá, 6 mil reais. Eu tipo, fiz 2 mil reais em 50 mil, foi, sei lá, caraca. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, mano. Bom, muito bom. E a Bíblia dizia, sem rainha, era novinha. Não quero fazer faculdade. Vamos supor que eu seja médico. Aí eu vou estar lá, o cara vai estar morrendo, eu vou falar o quê? Não, mas eu acho que raiz quadrada de 8 é igual a 5 e o cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Não dá. Você vai falar assim, calma, querido, você não vai morrer, não. Eu entendo de funil de venda, vai dar tudo certo. Então eu sei que você tá sangrando, querido. Eu vou montar uma landing page e fazer 10 criativos. Você afogando pra sangrar. Geração de merda! Por que eu vou ter que saber quem foi, sei lá, um filósofo, alguém, sei lá, Aristóteles. Aristóteles. Por que eu vou saber quem foi Aristóteles? Não vai me ajudar em nada na minha vida. O lado não vai entrar na minha casa e falar, Aristóteles, não vou. Entendeu? Então não vai me ajudar em absolutamente nada. Filosofia. Enfim, isso, e o pior é que muito adulto acredita nisso, né? Muito adulto acredita nisso e acaba passando isso também para as crianças. Eu acredito que a formação ela é em casa. O ambiente externo ela ajuda a moldar, mas a formação é em casa. Então, se ele está falando isso, provavelmente ele já escutou isso. Filho não vai ajudar em nada na vida, cara. Ai, que vontade de enfiar uma crítica da razão pura no meu cu. Sabe que é complicado esse vídeo, cara? É que eu não posso nem ficar puto porque ele é uma criança. O cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Agora vamos adentrar um pouco mais fundo na toca do coelho. Vocês conhecem a Bel, para meninas? Era protagonizado pela mãe da Bel e Nunca ouvi falar. Se você já ouviu falar, bota eu conheço essa história. Da Bel. Bel, não Vamos ver. onde a busca pelo engajamento extrapolava a normalidade. E surgiu um movimento de pessoas querendo proteger a Bel, derrubar o canal. Esse foi um dos maiores casos que já rolaram na internet sobre esse assunto. Vou oferecer trecho. Uma amiga, pelo menos, Bel. Uma amiga, Bel. Mãe, vou passar mal. E aí assim, ó. 2019, Tá. quando a Bel era uma criança. Depois da exposição desse vídeo, surgiram vários outros. Mãe, eu quero ir com essa. Não, gente, é porque... Foquem naquela, tá? É assustador. Dá um sentimento ruim ver a Bel sendo aparentemente forçada a fazer essas coisas. Mas eu quero... E aí aqui agora a gente tá entrando mais nas crianças, na exposição, né, que tem na internet. E assim, você pode notar que é a mãe que tá fazendo isso, né? Você pode notar, não é a criança, partiu dela, da ideia de criar um conteúdo para botar na internet. Isso aí é a mãe que induziu ela
Falar isso de outra começar. perspectiva, não é só sobre os três. Pessoal, o movimento contrário foi tão grande, vocês não têm noção. Órgãos responsáveis por proteção de menores se envolveram, teve processos pra remover a guarda e separar a mãe da Bel, foi parar na TV e transbordou por toda a internet. Imagina o que é isso na cabeça de uma criança, tanto o material quanto a exposição, as críticas. Você acha que uma criança inocente, quando lê um comentário de crítica, indignado, consegue separar ela do caldo? Uma criança? Cara, as pessoas definitivamente não sabem o que é um trauma. E, gente, no meu caso, foi uma coisa muito grande. Tipo, você ligava a TV e via a pessoa falando um monte de mentira sobre mim, ligava as redes sociais e só tava falando sobre isso. E foi um negócio, gente, absurdo, sabe? Foi muito surreal. Eu vi toda a minha carreira, todos os meus sonhos indo por água abaixo. A culpa que ela sentiu, o trauma, em que mundo e que nível de engajamento que fecha a conta de traumatizar uma criança? Elas explicam. Então, assim, de novo, é a mãe. Então, assim, não é a criança que ela decide, simplesmente ela acorda de manhã e vai querer se expor na Claro que internet. não tem contexto, e a Bel disse que não é pra atacar em ódio, mas independente do contexto, eu acho que o problema maior não é quando a mãe da Bel fez a Bel vomitar, mas quando a mãe ligou a câmera pela primeira vez. Aí, ó, não tinha visto isso aí. Não adianta, é o adulto que faz isso. São os pais que começam esses gatilhos. E a criança, ela acaba reproduzindo isso, pois ela encontra uma validação no que ela tá fazendo. Criança não tem que estar envolvida em coisa de adulto. Justiça, críticas, fãs, ódio, cancelamento. Ah, mas a criança que pediu pra fazer vídeo. A criança pede pra comer terra, pô. A responsabilidade é do tutor, óbvio. Eu fiquei, tipo, 2 anos sem gravar e era o que eu fazia todo dia. Então foi muito doloroso. A questão, gente, é que eu quero justiça porque até hoje a minha família tem que responder judicialmente por crimes que eles nunca cometeram. Existia provavelmente um interesse mútuo e hoje temos uma adolescente traumatizada. Trauma pode te acompanhar a vida inteira. E você não tem que medir, tipo, isso foi bobo. Dor não se compara. A exposição e adultização de crianças é um problema novo que surgiu com a internet e é bom combater agora antes que pior. Agora a questão... E aí, assim, ó, a gente acaba nessas questões traumatizando muito a criança. Por mais dinheiro que ela consiga nessa fase, será que justifica toda essa exposição pro futuro? Existe um youtuber muito famoso, foi um dos primeiros a explodir, não vou citar o nome, até se você sabe qual youtuber eu tô falando, bota aqui embaixo. E ele, enfim, ele estourou na internet, ganhou muito dinheiro e provavelmente segue ganhando muito dinheiro. Porém, ele já foi internado, problema psiquiátrico, ele tem problema com alcoolismo, ele problema com drogas. Por quê? Porque aquela fase que ele pulou, ele acabou pulando etapas. E lá na frente, isso faz falta. Isso daí vai fazer falta na construção do caráter da pessoa. Então, de novo, vamos continuar o vídeo. Uma das paradas mais cabulosas que envolve criança em conteúdo nefasto é o caso do Ítalo Santos com a Camininha. Olha que ideia super interessante que o Ítalo teve. Que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias com ex, bagunça, putaria e jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana? Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso aqui? Eu facilmente imagino esse mano comendo às 3 da manhã pra comer cocô. Como todos sabem aqui, a gente já ficou e a gente fica quando quer. Entendeu? E nós dois não temos nada sério, eu não fico com a Mai, eu ficaria com a Mai, tá ligado? Se ela tivesse agora, né? Oi, poxa. É um clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. Dá um desconforto ruim. Aí agora a gente já está entrando na parte mais sexualizada de todo o processo. Então, eu acredito que essa questão da sexualidade, né, na adolescência, com as crianças, isso aí sempre teve. Eu acredito que isso aí sempre existiu, em alguns locais mais, em alguns locais menos, porém sempre existiu. Porém antes, como não tinha modo de tu divulgar, não tinha rede social, tudo, acabava ficando em pequenas bolhas e tu não acessava esse tipo de comportamento. Hoje, com a internet, isso pulveriza muito mais rápido, porque dá um maior engajamento e com isso o algoritmo acaba entregando mais. Porém, eu acredito que isso sempre teve. Talvez em pequenos núcleos, quando a gente não conseguia identificar, mas não é novo. Até das próprias músicas. Hoje em dia o pessoal fala assim, as músicas de hoje não dá. Antigamente que tinha música boa, hoje é tudo música, enfim, de putaria, essas coisas assim. Mas se for pensar, antigamente tinha também. Na minha época tinha o El Chan, tinha o Molejo, tinha essas bandas que elas também tocavam músicas com alguma conotação sexual. Porém, era mais disfarçada, era mais subliminarmente o que era comentado nas músicas. Hoje não tem mais esse filtro, é direto. Porém, lá naquela época, a gente escutava essas músicas quando criança, adolescente, a gente nem associava a um ato sexual. Porque a criança ela não sabe disso, ela não tem essa vivência, ela não construiu isso ainda na sua cabeça. E quem ajuda a construir isso é o adulto. O adulto, quando escuta uma música desse tipo, ele já identifica na hora.
Pra criança é mais uma música, ela nem sabe o que realmente tá falando naquela música. Um perguntando se ficaria com o outro, e as crianças tudo chipando, tendo crush, mas a parada piora. E piora muito. Olha essa cena. Eu nem imaginava sair do Brasil. Mas o quê? Camila. Se o BBB derrete o cérebro da pessoa que participa, são adultos, até o Fiuk que ficou carcomido lá, ele decompôs no vivo, a Carol Conká também virou Carol Cocô. Imagina o que faria um reality show na cabeça de uma criança. E é pior, ele trazia a pessoa da cidade dela, separava dos pais pra ficar no circo macabro do Ítalo, e eliminava do mesmo jeito que colocou, botava no carro da mãe, tchau, benção. Tchau, seus irmãos. E assim, eu nunca tinha ouvido falar nesse Ítalo, nessa Camilinha, mas pelo que eu vi, eles bombam na internet e eles acabam tendo um retorno financeiro muito grande. Tu viu ali até que ele comentou que ele nunca tinha imaginado sair do Brasil. Tchau, meu amor. Tchau. Irmão, se eu tivesse pintado de azul, olhasse ao redor, tinha o Ítalo Santos, com o iPhone na mão, cheio de adolescente gritando, vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. E me perguntar, aonde foi que eu errei? Qual a idade de vocês? Eu tenho 14 anos. Você faz 15 anos, vocês? Meu dezembro ele faz dia 7 de janeiro. Ah, então você faz 15 anos. E ele ainda é mais novo que ele. É, Ítalo, quanto mais novo, melhor, né? Quanto mais novo, mais alto o valor que o Tigrinho paga pra anunciar. O que faz o caso do Ítalo ser tão delicado é o que ele fez da Camilinha. A Camilinha entrou no círculo do Ítalo quando ela tinha... Olha, vou voltar aqui um pouquinho. Repare quando ela começou com 12 anos, tá? Olha o ambiente que ela estava. Olha o ambiente que ela estava, para vocês entenderem o quanto tentador é essa exposição e essa adultização da criança. Olha o ambiente que ela estava. Porta enferrujava, já parede mal pintada. Essa era a casa dela. E aí tu imagina a mãe ou o pai vendo que ela tem uma oportunidade de sair desse local para ir para um lugar melhor. do Ítalo quando ela tinha 12 anos. Ela continuou com ele até os dias de hoje, com 17. Ela desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse... Olha o local. O Ítalo começou a perceber que quanto mais era mostrado da Camilinha, em todos os sentidos, mais se retornava em números. Agora eu vou mostrar pra vocês a trajetória da Camilinha até ela se tornar mais produto do que humano. É, isso que eu tô vendo. Esse vídeo foi postado em 2023. A Camilinha tinha 16 anos. Olha que vídeo indigesto. Um homem adulto chega no quarto com 2 menores de idade deitado de conchinha e ele puxa o cobertor pra mostrar a pouca veste dos adolescentes. Adulto cujo qual, sem ele, essa cena não aconteceria. Ele é o criador e publicador dessa cena e de outras. Qual que é a problemática maior aqui, além deles serem adolescentes, não estarem com o lobo pré-frontal desenvolvido e não terem a mínima ideia do que é um relacionamento e as consequências das suas ações? A problemática maior é que dentro do público do Ítalo Santos existem adolescentes que assistem pra ver a realidade, serem influenciados por ela. Existem mães de filhos que assistem por qualquer motivo, mas existe também nesse público homens adultos. E eu vou te falar uma coisa. Esses homens, alguns deles, não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa. Não é o único vídeo que existe dele. Isso aí começa a entrar na parte criminosa, propriamente dita, da questão dos homens adultos indo atrás desse tipo de conteúdo. Incentivado e exposto. Camila. Ei! Abre os braços, essa bonita. Miguel, tu não tá gostando? 16 anos também. Um ambiente cheio de álcool, Camilinha rebolando no colo de outro menor de idade, adultos olhando isso e dando risada, falando com um moleque que não pode olhar enquanto grava, expõe pra milhões de pessoas. E aí, assim, de novo, isso sempre teve. Isso sempre teve esse tipo de situação. Criança bebendo álcool, isso sempre teve. Só que não era tão divulgado como porque não tinha essas redes sociais. Então, agora, com as redes sociais, todo mundo acaba vendo. Né? Tudo isso na brincadeira. Quando a menina se esfrega no colo do adolescente, ela é aplaudida, vira atração, com direito a ângulos especiais. Por que ela pararia? O comportamento é estimulado. Vocês têm que entender que a Camilinha praticamente desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse ambiente. Ela entrou pra rede do Ítalo com 12 anos. Olha a casa. anos. Grande parte da forma que ela age é por condicionamento ao longo dos anos. Foi aqui que tudo começou pra você. Olha ali. Olha a estrutura que ela tinha. Não foi? Deve ter sido uma surpresa que um dia você é uma garota normal e no outro você é isso? Então, assim, antigamente, os pais apostavam pro filho ser jogador de futebol, que era uma chance dele conseguir uma evolução, ou ator, atriz e ator. Então, aqueles crianças, modelos mirins, atores mirins, tudo, era a chance que os pais viam de conseguir uma evolução social através desses dois meios, principalmente jogador de futebol e ator e modelo. Hoje, com a internet, mudou um pouco o perfil, porém o pensamento é o mesmo. 16 anos. O que o Ítalo puder extrair, ele extrai. Ela faz show pra adultos, de mini-saia, danças sensuais, público consumindo drogas, álcool, homens adultos na plateia que pagaram pra ver a grande atração do circo, uma menor de idade sexualizada. Pela expressão dela no início, ela tava exausta, não tava confortável em continuar. Uma questão pra você. Enquanto ela dança, pra onde vocês acham que esses homens estavam olhando? A Camilinha cresceu sendo ensinada a isso, ser um produto pra um público.
17 anos. A Camilinha foi exposta a um procedimento cirúrgico, implante de silicone nos seios. Um pós-operatório, quando ela estava dopada, sendo filmada pro público, que aplaudia e incentivava mais procedimento estético. Quão aterradora é o efeito que toda essa exposição e adulteração vai ter na cabeça dessa criança. Agora vamos retroceder um pouco no tempo. 13 anos. Meu Deus. Mais ou menos nessa faixa de idade, ela começou a postar conteúdos desse teor. O que você estava fazendo com 13 anos? Eu passava o dia todo comendo bolacha e assistindo cartoon. Pra cabeça dessa criança, o que ela tá fazendo é só um passinho. Pra cabeça do homem adulto, De novo, na cabeça da criança, aquilo ali é normal, ela tá brincando e ela tá tendo uma aprovação de um adulto. E o filho, ele quer a aprovação dos pais. Então, se o pai tá incentivando, a mãe tá incentivando isso, ela acaba reproduzindo e continua com essa situação, pois ela quer a aprovação. do que tá consumindo esse material, ela tá se expondo como mulher. É por isso que existem os responsáveis da criança. Adultos que sabem como adultos pensam pra limitar o quanto a criança se expõe na internet. Mas o que acontece quando não tem nenhum adulto responsável por trás? Quer dizer, tem muito adulto, mas nenhum responsável. E a vida da Camilinha continua, sem nenhum tipo de punição pelas partes responsáveis. Mais festa com ela se sexualizando, mais vídeos escancarando a privacidade da menor, mais conteúdo mostrando a polpa dos glúteos e exibindo o resultado do silicone, mais ambientes adultos com álcool, droga, tudo pela visualização, tudo pelo número. Enquanto tem número, tem show. Enquanto tem show, tá tudo bem. Mais público de homens pedófilos sendo atraídos. E aí entra aquela questão. Quem ligou a câmera a primeira vez? Quem incentivou toda essa situação? Então é muito importante a gente, como pais, ficar atento a isso. Meus filhos, eu tenho 3 filhos, um com 6 anos, outra fez agora 4 e uma com 3 meses. Eles ainda não estão nessa fase. Porém, é muito importante a gente estar atento aos sinais e conversar. Porque, de novo, começa em casa. Por todo esse material, quase pornográfico, tudo pelo número. Um dos piores casos de adoção, mas nesse caso também mergulhamos no campo da pedofilia, envolvido com os pais, é da adolescente Caroline Derrer. Tudo começou quando a Caroline tinha 11 anos, produzindo conteúdos de dancinho Também de forma não- inocente. não Ela se conheço. dizia, a criança devia estar brincando, não se expondo. Mas aos poucos foi escalonando, de cada vez mais inocente, pra culminar ao ponto de se tornar absolutamente criminoso. É uma das coisas mais asquerosas e corrompidas que eu já vi na minha vida. A partir daqui o vídeo fica extremamente sensível. Quem administrava a produção da Caroline era sua mãe. E aos poucos De novo, tu vê a mãe. E assim, ó, esse canal, né, Pai no Comando, é sobre paternidade. Eu não conheço essas histórias a fundo, eu não consigo identificar enfim, não conheço os detalhes, mas provavelmente não tem um pai presente. Não tem um pai presente. Se tivesse um pai presente, nada disso estaria acontecendo. ela foi recebendo comentários de homens adultos que queriam que mais fosse mostrado. O que uma mãe poderia fazer? Ela poderia denunciar, remover o comentário, bloquear pra resguardar a criança. O que essa mãe fez? Ela atendeu. Conforme a Caroline A mãe, ela quer o dinheiro. Ela viu uma forma de sair da condição social que ela tem e ganhar dinheiro. A custas, enfim, a custas da filha. É o produto que ela criou. foi crescendo, ela foi produzindo conteúdos cada vez mais sugestivos, mostrando os glúteos, dançando sem roupas íntimas, e quanto mais vulgar, mais a comunidade de pedófilos crescia, mais números vinha, mais dinheiro ela ganhava. Como se a situação não tivesse terrível o suficiente, ela fez o impensável. Ela criou um VIP e um Telegram pra vender conteúdo literalmente explícito. Quem criou foi a mãe, não foi a criança. De novo, a gente tem que pensar o ambiente de casa. É dentro de casa que acontecem as coisas. Óbvio que esse vídeo ele é muito interessante, porque ele dá uma luz sobre isso, mas não é culpa do Instagram, do Telegram. É culpa dos pais que produziram isso e incentivam isso. Na própria filha, que nesse momento tinha 14 anos. Pensar em como que era a produção desse conteúdo me faz querer vomitar. E qualquer ser humano em suas plenas faculdades mentais vai sentir o mesmo. Vídeos da filha tomando banho, expondo seus seios e suas partes, e até vídeos envolvidos com homem. Quem produz esses Tudo vídeos no não TikTok. é a criança. Não é a criança que produz. Pediam pra quem administrava o que quisessem, desde que pagasse. Escrever coisas em seu corpo como do ADM, tudo nas sombras. Telegram, grupos privados. Aos poucos os conteúdos da Caroline vazaram pra toda a internet, através de fóruns de pedófilos e grupos no Telegram. Com mais exposição, mais dinheiro e mais traumas pra essa criança. A ganância e a corrupção de um ser humano que põe em risco a saúde da... De novo, qual o preço que lá na frente vai cobrar? A gente sabe que traumas que a gente tem na infância a gente leva para toda a vida. E por mais que depois a gente busque ajuda, sempre vai ter algumas lacunas na nossa formação que às vezes nunca a gente consegue amenizar esses buracos. E qual o futuro? Qual o futuro que eles vão ter? Com dinheiro? Falei, tem um youtuber que é cheio do dinheiro. Infelizmente, o cara, a gente até torce pro cara que ele se dê bem, mas cheio do dinheiro e tá perdido na vida. Perdido na vida.
sua própria filha por papel. O dinheiro fica na sua morte. O dano que você causou numa alma vai te acompanhar pelo resto da existência. O Carolina, resto da vida. meus mais profundos sentimentos a ti. Você não tem culpa de ter sido gerado em uma família disfuncional, que os criminosos paguem e que você encontre luz na sua vida. O abuso deixa marcas pra sempre. O abuso nunca pode ser visto como um trauma isolado de uma criança. Não é só um trauma. É algo que vai criar um adulto muitas vezes. Vai criar um adulto disfuncional. Isso daí, assim, a gente tem que pensar. E você como pai que tá assistindo, continua assistindo esse vídeo, tu tem que entender que a criança vai reproduzir o que tu faz. E ela vai reproduzir o que te deixa feliz. Se tu estiver expondo essa criança a algo e ela nota que tu tá feliz por fazer isso, ela vai querer seguir fazendo isso. Disfuncional, que vai reviver os episódios do abuso pra sempre. Isso vai moldar o seu senso de identidade de como aquele futuro adulto se enxerga na sociedade. Vai deixar marcas intrínsecas da sua personalidade até a morte daquele indivíduo. Mesmo com muita terapia, os efeitos do abuso vão ser sentidos até o fim de seus dias. Não é só trauma pra uma criança. É condenar um adulto a uma vida destemperada, que pode levar, em muitos casos, ao suicídio, comportamentos impulsivos, uso de substâncias e formação de transtornos mentais, como transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade. Aquilo que eu falei. A questão que eu falei, depressão, ansiedade. Vai gastar todo o dinheiro que ganhou numa clínica. Justifica? Depressivo, transtorno de personalidade borderline, dissociativo até alimentar, dificuldade de estabelecer vínculos afetivos saudáveis, baixa autoestima e depreciação, com o sentimento de sentir-se sujo, quebrado e muitas vezes culpado. Eis a importância de falar sobre as, como diz Judith Herman, não é só o que acontece com a criança, é o que ela teve que fazer sozinha com aquilo. Mas e quando tudo isso vem de sua mãe? Nossos pais... A mãe, né? Cadê o pai? Você que é pai, tu tem que estar presente. Não adianta só sair, trabalhar e não fazer parte da criação do seu filho. Às vezes a gente sabe que, por algum motivo ou outro, tu pode ter te separado, mas tu tem que estar presente. Senão, a sua filha, o seu filho, eles não vão ter uma referência masculina e, com certeza, isso vai criar lacunas na formação dele. As figuras de autoridade e reflexos são os primeiros contatos com o que entendemos que é como devemos ser. Quando o abuso vem da nossa família e responsáveis, isso faz com que a criança e o futuro adulto perca todo o senso do que ela é na sociedade. Confusão. De novo, tem uns dados, agora exatamente eu não sei, que a maioria dos abusadores são conhecidos, são de dentro da família. Porque a criança ela não sabe o que está acontecendo e ela confia naquela pessoa. Então ela acaba fazendo o que aquela pessoa propõe. O sentimento é de vazio, de desespero, o sentimento de confusão, de não saber quem é, nem como deveria ser. Além do abuso, a quebra de confiança e proteção. Quando quem deveria te proteger se torna predador, você não só perde a infância, você perde a fé no mundo. No caso anterior, eu falei sobre grupos de pedófilo em Telegram e fórum. Vamos falar sobre eles. Como agem os pedófilos? Uma questão que faz contas como essas existirem. A linha rápida sobre o algoritmo pega o papel caneta. O algoritmo, principalmente dos vídeos verticais, que tem saído muito mais rápido. Isso aqui eu achei bem... Eu ouvi um corte, achei bem interessante. Funciona por recomendação do que ele entende que você tem interesse em ver. Ou seja, o like que você dá, você tem mandado pra um amigo, o tempo que você passou consumindo, tudo isso entra no cálculo. E é por isso que às vezes o seu algoritmo só te entrega piadinha, mas você vem ter um vídeo triste, compartilha com os amigos, instantaneamente você fica com depressão pelos próximos 30 minutos. O algoritmo foi amaldiçoado com vídeos tristes. Aonde que fica preocupante? As regras de todas as redes sociais são bem veementes quanto o mínimo de idade que você pode ter pra criar uma conta e postar conteúdo. O algoritmo ser assim é normal, tudo certo. É simplesmente uma forma de recomendar vídeos que são do seu interesse e te prender na plataforma. Mas o problema é quando ele entende que vídeos de crianças expostas dessa forma são considerados um dos tópicos de interesse, sem avaliar a ética e moral. Um conteúdo neutro, como sei lá, moda, futebol, crianças em poses festivas. Entende o que eu quero dizer? Sem qualquer tipo de restrição. Ou seja, o algoritmo sabe que esses vídeos existem, sabe que tem consumidores e une essas duas coisas. Um prato cheio pra pessoas mais intencionadas. Como eu observo que deveria ser, é que as redes deveriam sinalizar esse tipo de conteúdo, não monetizando e banindo, punindo os que fazem, não colocando no caldeirão de sopa pra ser recomendado. Olha como é de extremo fácil acesso pra uma pessoa mais intencionada. Aí a gente entra numa questão assim. O algoritmo ele não deveria divulgar esse tipo de conteúdo. Mas não é culpa da rede social esse conteúdo. É culpa daquele que gravou. Quem que gravou esse conteúdo? Quem gravou esse tipo de conteúdo de uma criança sensualizando? Buscar esse tipo de conteúdo. O algoritmo entende que é conteúdo de crianças em formas sugestivas e propaga pra quem interessa. É como se estivesse fazendo vista grossa pra isso. É claro que é um robô, mas o robô é feito por seres humanos. É completamente inaceitável pra mim que na era da inteligência artificial não tenha sido aplicada ainda uma forma de detectar esses vídeos. Tem que ser detectado, se possível punido, banido da plataforma. Porém, tem que buscar a origem disso. É aquela mãe, o que eu tenho visto agora é só mãe, não tenho visto pai, mas com certeza deve ter pai também. Mas é aquela mãe desesperada que quer dinheiro a todo custo e vê na filha uma oportunidade de ascender na vida. Seja pelos comentários que sempre é cercado de coraçãozinho e sugestão de como pode ser mais explícito, ou pelo próprio conteúdo em si. Má intenção ou descaso. Isso é extremamente preocupante e urgente. Essa mudança em massa em todas as redes sociais não tem que acontecer pra amanhã, nem sequer pra hoje. Tem que acontecer pra ontem.
Eu vou mostrar na prática como funciona e eu aviso de antemão. O que vocês vão ver agora é absolutamente sensível, pra não dizer asqueroso e assustador. Eu tô com meu celular em mãos e a gente vai criar uma conta do zero e condicionar o algoritmo. Vou seguir, curtir e quase sem esforço, vocês vão ver o algoritmo todo tomado por crianças sem exposição. Essa natureza de algoritmo educado pra isso a gente vai chamar de algoritmo P. Todas essas contas que vocês estão vendo nos comentários são de pedófilos. Esses pedófilos Ó, algoritmo P. Vamos ver. se comunicam por inúmeros códigos. Vou falar um deles. Você tá vendo que eles estão falando trade? Essa palavra trade em inglês significa troca. Ó, trade, troca, algoritmo Literalmente significa que P. eles estão procurando outros pedófilos pra trocar conteúdo pornográfico de criança. O movimento que esses pedófilos fazem é abrir um desses perfis que estão pedindo troca, trade, seguir, enviar DM e compartilhar esses materiais. Eu faço apelo pra todos os pais que publicam conteúdos inocentes de seus filhos na internet. Procurem nesse exato momento se tem algum comentário falando trade ou troca. E, Olha aí, isso aí eu não sabia. Isso não faz parte do meu conhecimento. Então, assim, se porventura no conteúdo dos seus filhos tem trade ou troca, provavelmente caiu no algoritmo P, que é da questão da pedofilia. você e seu filho ou sua filha estão sendo alvo desses criminosos. Quando mandam GIF Eu acho que eu nem podia falar isso aqui, né? Que o algoritmo aí não divulga o vídeo. Mas paciência, né? Tem que falar. Tô reproduzindo o que ele falou. Também não sei se eu podia reproduzir. Mas como tá acelerado, importante é entender o contexto também, né? Tô nem... Tomara só que o YouTube entregue esse conteúdo. Telegram ou link em bio, significa que esses criminosos possuem na sua bio do Instagram um perfil no Telegram que tem uma comunidade que compartilha o que eles chamam de CP, que é uma sigla para Shield Porn, em português pornografia de criança. Por que GIFs? Porque são mais difíceis de uma autoridade rastrear o conteúdo do que dígitos. Esse, por exemplo, que eu tô mostrando é de um perfil de uma menina de 8 anos brasileira que caiu na malha do algoritmo P. Pessoas de todo mundo, Índia, China, Rússia, Brasil, Estados Unidos. Ó, algoritmo P, trade ou troca e GIFs nos comentários. Isso aí que a gente tem que prestar atenção. Usam a aba de comentários dela quase como um ponto de encontro para esse pedófilo. Vocês terem noção da grandeza do problema que a gente tá lidando? Descer nos comentários desses perfis, absolutamente todos. Olha só, todos os comentários são com esses GIFs. Até o último comentário, ou seja, a maioria das visualizações, likes e seguidores é composto quase que todo de pedófilos. E ela tem mais de 100k de seguidores. Os pais vendo isso, vendo engajamento, sabem do que se trata, mas deixa acontecer. Ou até incentiva, ou manipula. De novo, a criança até pode não saber o que ela tá fazendo, mas o adulto sabe. Eu não sabia desse algoritmo P, dessas coisas. Mas quem tá no meio já sabe. E eles... Como isso dá maior engajamento e às vezes até um retorno financeiro, até diretamente, às vezes um seguidor pode oferecer algum presente, alguma coisa, eles não têm interesse de bloquear esses tipos de usuários, porque isso aí dá retorno. De novo, culpa dos Ela pais. fazer conteúdo pelas visualizações e pelo retorno monetário que o perfil da filha gera. Um processo retroalimentado pelos pedófilos e pelos pais. Retroalimentado pelos P e pelos pais. Uma mistura de ganância e perversão, onde existe uma vítima inocente. A criança, além A criança, ela não sabe o que ela tá fazendo. Ela só sabe a partir do momento que um adulto autoriza ela e incentiva o que ela tá fazendo. E até certo ponto explica, muitas vezes, o que ela tá fazendo. A criança, ela é uma esponja, ela só absorve informação. Ela não forma a informação. de que é muito comum, pais que fazem o mesmo com as filhas, comentem nos perfis de outras crianças pra atrair esses pedófilos perfis Então, tu viu? O pai, ele vai atrás de perfis de outras crianças que postam conteúdo semelhante às suas para criar uma rede e com isso ter mais visualização. dela. Eu disse que era extremamente pesado e que retorce o estômago pra qualquer pessoa normal que vê isso aqui. É doentio. O Brasil é um dos maiores produtores desse tipo de conteúdo de pais que sexualizam as filhas. Precisaria de um sociólogo pra falar com mais autoridade, mas eu atribuo o meu senso comum que vem pela desigualdade social e falta de punição. Os pais querem É isso aí. Os pais querem ganhar dinheiro. Antes era o jogador de futebol, a atriz, o modelo mirim. E hoje a internet, ela pulverizou as opções. De novo, eu acredito que nada disso é novo. Tudo sempre existiu, porém agora é de livre acesso, porque a gente consegue mais informações. ganhar dinheiro. São perversos. A criança vive num lar desestruturado e os pais não são punidos. Abrem contas, monetizam e alimentam o pedófilo. Tudo errado. Não deveria. E de novo, eu não conheço nenhuma desses casos, também nem vou procurar sobre eles. Mas falta um pai na estrutura. Ou você, como pai, você faria isso com a sua filha? Mesmo que você não entendesse muito essa situação, tu gostaria, por exemplo, de ver sua esposa se expondo dessa maneira na internet? Por que a sua filha pode? De novo, acredito que falta a figura paterna. E falta... E eu falo pai, e eu sei que pode ter situações quando se separar, não, enfim, mas o pai tem que estar presente e
e deve ter uma figura masculina presente. Porém, a gente sabe também o elevado número de padrastos que acabam, enfim, maltratando também as crianças, né? Seus enteados. Ser monetizado não deveria ser espalhado. E no cerne disso tudo, boa parte da culpa vem das redes sociais, que permite que isso tudo aconteça. Se nada mudar, vítimas continuarão sendo feitas. Aqui, ó. É culpa das redes sociais? Sim. Porém, é culpa dos pais ou dos adultos que produzem esse tipo de conteúdo. Porque eles sabem o que eles estão fazendo e eles que têm um objetivo bem claro do que eles estão fazendo. Aí fica muito fácil também dizer que a culpa é da rede social e não ir atrás dos reais culpados, que são os pais. De novo, isso sempre existiu. Se acabar as redes sociais, esse tipo de pessoa vai arranjar outro jeito de fazer a mesma coisa. Vamos seguir aqui. Existe um paradoxo quando você tenta dar luz a um problema, que é chamado de efeito éter ou efeito copycat, que quando a gente denuncia, divulga, ajuda a conscientizar, a dar luz pro problema, a tentar resolver, mas também pode dar armas e ferramentas para criminosos. Então eu vou tentar ser o mais responsável no que eu vou fazer agora. Eu vou borrar todos os usuários e nomes para que conscientize e faça as pessoas entenderem o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo sem dar acesso para curiosos para ir atrás desse conteúdo. Bom, vamos ver aqui. Eu vou criar uma conta do zero, primeiramente. Botar um nome aqui qualquer teste, uma senha. Ó, pessoal, tô criando uma conta do zero, colocando senha, uma conta nova no Instagram zerada. Ou seja, o algoritmo, num primeiro momento, ele vai estar zerado, ele vai ter um algoritmo padrão. Criando a conta. Tô com o meu celular aqui, em tempo real a gente vai fazendo, tá? Ó, pessoal, basicamente é o seguinte, eu dei like primeiro buscando pelos nomes, né, girl, kid e tudo mais, e fui dando like nos conteúdos que eu achava que eram mais sugestivos, tá? E daí você vai ver agora o que acontece no meu algoritmo. Eu vou scrollar, ou seja, não tô mais pesquisando nada, vou só scrollar o meu Reels e olha o que acontece no meu Reels. Veja bem, esse é o movimento que um pedófilo faria. Ele tá ensinando o Instagram que ele tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então, aparecem uns conteúdos genéricos ali, de humor, comédia e tudo mais, mas começa a aparecer uns conteúdos de crianças, tá? Aqui já começa. Link em bio, de Telegram, link em bio. Ali ele colocou até o nome do Telegram, link em bio, link em bio, link em bio. Ou seja, era um vídeo que talvez seja inocente, mas ele caiu na malha do algoritmo P. Então ele foi para esses pedófilos que todos eles têm um algoritmo parecido com esse, onde eles condicionam para receber esse mesmo vídeo, né? E é assustador porque eles pegam um conteúdo que é inocente e transformam num ponto de troca mesmo. Olha. Link em bio, todos os comentários, você vê que todos os comentários são assim. Ó, e daí quando você entra no Instagram, quando aparece link em bio, na bio da pessoa tem o grupo do Telegram para fazer essa troca. Ou seja, tudo a céu aberto, tudo feito dessa forma debaixo do nosso nariz, sabe? Será que é tão difícil para a plataforma buscar esse conteúdo, entender? Tá, mas assim, ó, o que adianta a plataforma banir se a pessoa botar um link na bio para divulgar esse tipo de conteúdo? Vamos ter que voltar para sinal de fumaça? Ou será que a gente tem que ter uma punição mais dura para esses pais? Tá acontecendo, punir essas pessoas, por exemplo, que estão botando link em bio. A pessoa bota esse GIF, tem um Telegram, tem um perfil assim, não teria como ter uma forma de fazer com que essas contas não existam, né? Me parece. Mas não é a culpa da plataforma. É quem criou isso daí. O que tu acha? Bota aqui no comentário. Ou tu acha que não, os pais não têm culpa nenhuma, tem que ser bane a plataforma. Fácil de fazer essa mudança, mas aparentemente eles não tiveram ainda essa preocupação. Cara, quando você entende o que tá acontecendo aqui, quando você... Eu acredito que esse Felca nem filho tem, eu não conheço. Tu sabe, se ele tem filho, bota aqui. Mas eu acredito que ele nem tenha filho. Porém, ele tá fazendo um papel muito importante de alertar. De novo, eu não... Talvez pela idade dos meus filhos, eu não sabia nada disso, de algoritmo P, troca, trade. Mas são coisas que ele estão prestando serviço para nós, e aí eu me incluo que somos mais ignorantes nessa parte digital. Porém, quem faz isso já está acostumado a fazer. Você percebe que não é um público consumidor desse tipo de material, que gosta, não é um público limpo, são criminosos, são pedófilos assistindo isso. Quando você entende isso, dá vontade de vomitar, sabe? Se você tentar olhar por essa ótica dos predadores procurando esse tipo de material, não é fácil, cara. Não é fácil continuar vendo isso daqui, tá? Não é fácil. Compartilha o vídeo no Instagram, homens adultos mandando corações, link em bio, outros homens adultos, stage, troca, link em bio. Cara, é indignante, né? Não tem necessidade de você fazer uma exposição dessa numa criança, não tem necessidade nenhuma, né? Isso acontece no Instagram, cara. Não acontece na Deep Web, não acontece nada, acontece no Instagram. Na Surface Web é uma coisa que tá acontecendo nesse exato momento. E essa preocupação, porque pode estar acontecendo com os seus filhos, por exemplo. É por isso que você, que é pai, não expõe a sua criança. De nenhuma forma, não expõe essa criança. Os criminosos, os predadores, eles têm mentes distorcidas da realidade. Não exponham. Eles podem... E aí entra a questão. Tu vai expor a tua filha, tua esposa, em situação vulgar na internet? É claro que não. A não ser que tu tenha segundas intenções com isso e busque algum resultado através disso. Não, há pouco teve os Dias dos Pais. Não quer dizer que tu não vá botar uma foto com teus filhos do Dia dos Pais. Isso aí não é expor seu filho. É expor, colocar fotos em situações delicadas. Se tu não faria com a tua esposa, então vai fazer com o teu filho. Tá vendo algo que ninguém tá vendo, você não tá vendo, obviamente os filhos não estão vendo, são crianças, mas eles estão vendo por essa ótica. É difícil, cara, é difícil continuar vendo isso aqui, é difícil falar sobre esse assunto na realidade. Proteja suas crianças. Proteja suas crianças. Isso tá acontecendo. Então, assim, proteja suas crianças, é em casa. E, de novo, é o adulto que faz isso. E não adianta, a gente pode
as plataformas têm alguma culpa por causa do algoritmo, mas é adulto, não é a plataforma que te obriga a fazer esse vídeo. Isso é uma realidade do mundo. Infelizmente, não pode fechar os olhos da realidade do mundo. Infelizmente, essa é uma realidade do mundo. E olha, não aparece outro tipo de conteúdo. Os conteúdos são todos apenas com esse teor. Todos eles. Eu vou scrollando e todos eles. Essa é uma conta nova que eu fiz pra teste pra mostrar pra vocês. Uma conta do zero. E todos os conteúdos são assim, Deus. Novamente, crianças de forma inocente, mas o predador perverso, ele não vai ver de forma inocente, ele vê por uma ótica distorcida, né? Nossa, dá vontade de vomitar, não vou brincar não, cara. Não vou brincar com vocês, não dá vontade de vomitar, cara. Eu não entendo a necessidade de filmar isso e postar, né? Eu não entendo a necessidade de filmar. Bom, ou é Necessidade de filmar e postar é dinheiro. Infelizmente, o pessoal topa tudo por dinheiro. Tinha esse programa, eu acho que era do Silvio Santos, topa tudo por dinheiro. É isso. E hoje todo mundo tem acesso. só pode ser uma malícia. E acontece um movimento como aconteceu com a Caroline, né? Com a Caroline Drag. Elas entendem que esses conteúdos dão mais visualização, porque é um público formado por pedófilos, existe um público interessado, e eles começam, os pais mesmo, os responsáveis começam a mostrar. Os pais mesmo ou os responsáveis é que fazem. Não é a plataforma, são os pais ou os responsáveis. Mais essas crianças que são vítimas, na realidade, da garra de predadores e de pais que permitem o acesso a esses predadores, né? Então, a pessoa que tem uma conta como essa, que tá no algoritmo P, por exemplo, como eu tinha dito, você percebe que o algoritmo entendeu que existe uma filia, que não são vídeos relacionados, ou seja, tipo, ele gosta de praia, então são vários vídeos de praia, ele gosta de dança, vários de dança. Não, são vários vídeos diferentes, de naturezas diferentes, uma na praia, uma em casa falando, com um teor que agrada esses criminosos, sabe? E essas crianças, essas contas de perfis de crianças, estão sendo utilizadas para promover trocas de Então, assim, o algoritmo, ele tem a sua culpa, porém, quem disponibiliza link na bio, quem disponibiliza vídeos, imagens, são os adultos responsáveis. Depois que esse processo iniciou, a criança até reproduz isso. Porém, ela foi incentivada, ela foi ensinada por um adulto, e geralmente um adulto que ela confia muito. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é extremamente sério. Isso é extremamente preocupante. Está acontecendo agora. Toma cuidado, pessoal. Proteja suas crianças, proteja seus filhos. Não exponha na internet, não exponha de nenhuma forma na realidade. A criança vai estar brincando, não vai estar mexendo com a internet, não vai estar produzindo conteúdo, não vai estar se formando uma imagem pública. Ela vai estar brincando, se desenvolvendo, não produzindo conteúdo, nem que não seja um conteúdo desse teor. Não exponha no geral, porque por mais que seja um conteúdo inocente, nossa concepção, os predadores podem não ver dessa forma. Essa conta aqui eu vou excluir ela, tá? E é uma conta que eu fiz em 5 minutos e rapidamente, sem muita dificuldade, eu condicionei todo o algoritmo pra entregar esse tipo de conteúdo. É um assunto muito delicado, é um assunto aversivo de ser falado, é um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado. Infelizmente, é um assunto que acontece em pequena e grande escala, de forma menos ou mais problemática. Acontece desde uma exposição, desde uma adultização, crianças se portando como adultos, até crianças sendo sexualizadas de fato, né? É doentio, é completamente doentio. Então eu convidei uma psicóloga que é especializada em caso de criança e quero fazer umas perguntas pra ela. Vamos ver o que a psicóloga fala sobre isso. Olá, tudo bom? Tudo bem? Como a exposição nas redes sociais desde a infância pode afetar o desenvolvimento dessa criança? A criança, ela tá em processo de formação e ela precisa aprender a diferenciar o que é privado e o que é público ao longo do desenvolvimento dela. E ela acaba sendo exposta a conteúdos de adulto quando ela tá num meio midiático e em redes sociais. E aí essa separação não existe mais. Ela tá sendo exposta a conteúdos que não são diretamente desenvolvidos para ela, né, especificamente. E a mídia, inclusive, muitas vezes, para seduzir a criança, ela usa de elementos infantis, como desenhos, como muitas vezes o som, para atrair essa atenção. Enquanto essa criança ela ainda não desenvolveu habilidades importantes para discernir se aquilo é adequado para ela ou não. E isso acaba influenciando a formação da identidade dessa criança, enquanto sujeito, enquanto pessoa. E ela acaba se perdendo, muitas vezes, de uma essência. A gente fala de uma formação de dentro para fora. Essa criança busca pela curiosidade se construir. E aí ela está sendo muito exposta e vindo muito de fora para dentro. Então, entender tudo isso nos ajuda um tanto a nos colocar. Historicamente, a gente evoluiu para entender de fato o lugar da criança. A gente continua lá negando a existência dessa criança e expondo a conteúdos de adulto que não são conteúdos voltados para uma infância que seja respeitada. A partir de qual idade é recomendado que uma criança tenha acesso à internet? Até os 2 anos de idade é recomendado que ela não seja exposta à internet e a nada de tela em nenhum momento. A partir dos 2 até os 5 anos, que ela consuma 1 hora por dia, no máximo, Então, assim, esse assunto de tempo de tela, isso aí é bem claro, mas é muito difícil de a gente seguir, tá? Nós, eu como pai, a gente sabe que é muito difícil tu não botar um desenho para as crianças. Aí o filho mais velho tá vendo desenho, a menor já senta e já quer ver também. O importante, e aí assim, eu sou fã do YouTube, porém não colocar conteúdo do YouTube, não botar desenho do YouTube para criança. Por quê? Porque ela vai estar vendo aquele desenho e aí vai acabar o desenho e vai entrar um outro. E aí o algoritmo começa a trabalhar. E aí vai entrar um outro. Vai chegar uma hora que ela vai cair um conteúdo que tu não gostaria, porque tu entregou o tablet, foi, sei lá, tomar banho, foi fazer outra coisa. E aí começa a entrar um conteúdo que não é o ideal o seu filho ver. E aí o algoritmo entende que aquilo dali a criança não trocou e ele segue mandando aquele tipo de conteúdo. Então eu acredito que seja muito mais válido tu colocar um desenho controlado. Antigamente tu botava um DVD, acabava o DVD, acabava o desenho. Mas tu vai no streaming que ele vai botar ali o desenho que tu selecionou
e ele não vai ir passando outros tipos de conteúdo. Porque no YouTube tu coloca um desenho, daqui a pouco já cai num influencer, num youtuber, e daqui a pouco já cai no outro tipo de conteúdo. Então é muito importante ver por essa forma. Tu vai precisar da tela, tá? O ideal é o mínimo possível, combinar, mas se der, tu tem que controlar. O ideal é tu ficar junto assistindo, mas a gente sabe também que às vezes tu vai lá, deixa ali para poder lavar uma louça. E aí, nesse momento, o algoritmo pode trabalhar sem tu ter o controle. Então é importante tu colocar desenhos controlados, que tu sabe o que tá passando. Vamos ver. E a partir dos 5 anos, isso aumenta para 2 horas, ainda com a supervisão do adulto. Essa pergunta... Ó, supervisão do adulto. De novo, às vezes tu deixa ele... Vai, meu filho, vê esse filme aqui que eu vou ali lavar a louça. Então, tu não vai ficar 24 horas olhando para a criança. Então, tu tem que criar meios de impedir que o algoritmo trabalhe. É extremamente pertinente, né? Já vivi situações no trabalho de pais dizendo, mas a criança só come se eu coloco a tela. Adolescentes que, quando a gente vai prevendo situações ansiogênicas, uma preocupação excessiva, a hora que eu vou olhar, vamos olhar o consumo da internet. Comer vendo tela não existe, tá? Comer vendo tela não existe. Ela nem sabe o que ela tá fazendo. Ela tá vendo o desenho e tá se alimentando roboticamente. Então, isso não existe. Depois da refeição, tu vai ver um pouquinho do desenho. Mas vendo tela, não tem como. Isso aí, nem fisiologicamente, questão alimentar, isso aí funciona. São 10 horas, são 13 horas por dia. Então, isso é uma exposição extremamente que não cuida da saúde dele. Eu tenho alguns vídeos aqui pra te mostrar. Nesse vídeo que eu vou te mostrar especificamente, ela tem os seus 15, 16 anos. Ela chama Camilinha. Quem produz o conteúdo é o Ítalo Santos. Isso eu tô vendo, né? A Camilinha, ela tem 16 anos, 15 anos nesses vídeos. Ela começou muito jovem, com 11 anos, então ela se desenvolveu bem. Vê esse outro vídeo, por exemplo. Camila. Inclusive, ele faz shows onde ele apresenta a Camilinha. Nesse frame, ela tinha 15 anos. Esse último vídeo que eu vou te mostrar, a Camilinha tinha 13 anos. Vamos lá, acho que tem muita coisa aí, né? Tem claramente uma utilização da sexualidade para uma comunicação, né? E isso é um risco, uma falta de repertório, muitas vezes, que pode existir, de habilidade social mesmo. E os adolescentes aprenderem a se comunicar apenas através da sexualidade. Então isso é um ponto muito relevante. O rompimento, a ruptura, de fato, de um desenvolvimento que curso natural que deveria ser para as crianças e para os adolescentes. Então, essa maneira de explorar a imagem, explorar o corpo, explorar a sexualidade, ela vem de uma forma muito, muito brusca, que causa ruptura, sem dúvida nenhuma, com o processo natural de desenvolvimento, de respeito de uma criança, de um adolescente. É extremamente significativo, acho que aí também tem um conteúdo entre público e privado. Isso é extremamente problemático. E aí entra uma responsabilidade de saúde pública, uma responsabilidade midiática, uma responsabilidade parental, uma responsabilidade de adultos que estão em torno disso para proteger esses adolescentes e essas crianças. Eles não têm um discernimento claro e muitas vezes, talvez, você perguntar para a própria adolescente que está sendo exposta o que ela acha disso e ela não está formada, ela fala, isso é legal. Ó, de novo, eles não... Se tu não falar para eles não sabem o que é certo ou errado. Eles estão em formação. Então, aquilo para eles é uma brincadeira. E se eles são aplaudidos para fazer esse tipo de brincadeira, eles vão fazer cada vez mais. Eles ainda não têm essa consciência. De novo, falta um pai, falta uma estrutura familiar. Gostam, tá tudo certo isso pra mim, né, pra minha vida. E pode desenvolver até transtorno psiquiátrico na vida adulta. Isso é possível, né, e se comunicar através pode não. da sexualidade. E aí... Vai desenvolver, não é pode, vai. Isso aí é fato. E você pode ter um lugar, você encontrar nessas relações apenas esse lugar sexualizado e com um valor muito, muito frágil. Isso é muito relevante, né? Você busca essa formação de identidade através da materialidade, porque a mídia influencia no consumo, da sexualidade e não na essência. Então ficar focado no ter e na exposição da imagem. Ela precisa sentir que ela é amada como ela é, não da maneira como os pais e os outros esperam que ela seja. Ela sentir segurança nesse lugar, então, esse conjunto de variáveis que a fortalecem para ela se desenvolver em valores distantes da materialidade, da sexualidade e de algo que não protege essa infância e essa adolescência. Agora a gente vai fazer umas perguntas um pouco mais sensíveis ao que tange abuso sexual. O que acontece na mente de uma criança quando o abusador é alguém da família ou alguém de confiança? Confiança que não é de confiança, né? O que acontece, né? A criança, ela não tem claro, quando ela é abusada sexualmente, ela não tem claro que aquilo é um abuso. Ó, a criança não sabe. Ela acha que aquilo é normal. Ela conhece a pessoa, aquela pessoa trata ela bem, incentiva ela, agrada ela após a situação e ela acaba achando que aquilo é normal. Existe um estranhamento da criança, porque aquilo não é algo habitual da vida dela. É estranho. Mas desde um estranho que possa ser o abusador, no caso, ou alguém da família, um estranho, eu vou desconfiar mais facilmente. Alguém da família, alguém que eu confio, tá, né, tendo um comportamento abusivo, é mais difícil que eu reconheça aquilo como abuso de uma maneira clara. Porque esse abusador, se eu confio, é porque ele também, de alguma maneira, se estabeleceu ali como alguém que faz coisas positivas pra mim. Assim como outros adultos que eu tenha de confiança, como vínculo de apego e vínculo de conexão relevante, né? Então, o que acontece é que ela fica na dúvida e o seu lugar de insegurança, porque você passou por uma situação na sua vida em que era seguro, passou a ser inseguro, né, e você não teve
teve esse reconhecimento, demorou, às vezes, anos pra compreender aquilo, te torna um adulto inseguro no futuro. Então, a criança, ela vai ficar muito confusa, especialmente quando existe, né, dependendo da frequência com que esse abusador abusa, e às vezes... E aí, tu imagina, tá, essa criança cresceu, essa criança cresceu com traumas. Que tipo de mãe, que tipo de pai essa criança vai ser? Ela vai acabar reproduzindo isso nos seus filhos. Por mais traumático que foi aquilo na vida dela, vai ter um diabinho no ombro que vai falar: na tua época, tu passou por isso. E tu tá aí. Vamos fazer. Tua filha também vai passar por isso. Ela pode passar, tu sobreviveu. Então, tu vê que é uma coisa que vai virando uma bola de neve. E geralmente, pessoas que têm esse histórico, elas acabam reproduzindo de uma forma ou de outra. Vamos acompanhar o que ela segue falando aqui. Ele também faz coisas positivas pra essa criança. Alguém da família, por exemplo, pode abusar, mas pode fazer um prato de comida. Viu? É um agrado, é uma retribuição. Então, para a criança, ela está retribuindo algo. Se ela fez aquilo, ela está sendo recompensada, ela vai fazer de novo e de novo e de novo. Sem saber, por mais que ela sinta alguma coisa estranha, ruim, ela não sabe que é errado. É gostoso, mas pode levar pra tomar um sorvete, mas pode ler uma história antes de dormir, pode fazer outras coisas que são prazerosas e relevantes pro desenvolvimento da criança. Não só emitir ali, né, ser uma pessoa que se comporta de uma maneira abusiva o tempo inteiro com essa criança. E isso traz uma dúvida pra reconhecer. E quando a gente tem dificuldade de reconhecer algo, a gente tem dificuldade de nomear. E quando a gente não nomeia, a gente fica perdido sobre o que aquilo é de fato, né? Então é muito confuso pra criança porque ela deixa de estabelecer uma relação de apego extremamente saudável. Especialmente porque essa pessoa da família deveria ser 100% de confiança, não é? E também porque o outro adulto da família, que é uma relação muito importante, não tá protegendo essa criança. E deveria. Viu? E às vezes tem a vista grossa dentro de casa. Tem a vista grossa. Porque, às vezes, até por retorno financeiro, ou com medo de expor e ser penalizado por isso. A gente está criando pais muito permissivos. Sim, sim. Até pensando assim, como os pais podem e devem cuidar da exposição da criança às redes sociais. Isso tem que ser muito desde o início. Eu vou te dar um celular com quantos anos? Eu vou controlar o tempo que você fica na internet. Então eu vejo pais, por exemplo, eu vou tirar sua mesada. Mas tira. E a criança continua dormindo com o celular e fica até 2 horas da manhã, adolescente, no celular, os pais nem sabem. Essa supervisão parental, ela é extremamente necessária, porque depois remediar é muito mais difícil do que trabalhar na prevenção. Cuidar nesse guia, então assim, não, você não tá invadindo a privacidade do seu filho. Você tá... Aí, ó. Aqui é um ponto importante. Invadindo a privacidade do seu filho. Ele é seu filho. Ele tá na sua casa. E nesse ambiente, você que manda. Tu tem que saber tudo o que tá acontecendo. Tu tem que saber o que tá acontecendo com o teu filho. Tu não pode deixar ele trancado no quarto com TV, celular, videogame, computador e não saber o que tá acontecendo. Tu tem que saber tudo o que tá acontecendo debaixo do teu teto. Porque é aí, nesse ambiente, que a criança tem que ser blindada, ela tem que ser protegida. E quando eu falo blindada, não é criar um mundo ideal. Não. É estar ali junto e ver, pô, meu filho, deixa eu ver esse comentário aqui. Tu sabia que esse comentário não é legal? Vamos apagar esse comentário aqui, porque esse comentário é perigoso. Esse vídeo que tu tá vendo, ele não é legal. Vamos procurar um outro tipo de conteúdo, explicar para ele. Tu tem que controlar o ambiente sem ser controlador. Então, assim, controlar a criança é diferente de ser controlador. Tu tem que saber tudo que tá passando debaixo do teu teto. Isso daí é extremamente importante. Tu não pode simplesmente deixar seu filho entrar no quarto revoltado, se trancar e ficar lá. Na sua casa, você é que manda. Por isso que é tão importante ter um pai que exerça uma paternidade plena. E uma paternidade plena não é tu ficar 24 horas com teu filho. É naquele momento que tu chega do trabalho, entendeu qual o contexto, o que está acontecendo, seu filho, que tipo de conteúdo ele está consumindo. Entrar no Instagram dele, ver os comentários que tem nas fotos. Pô, essas fotos não é legal. Essa foto aqui
ó, tu tá muito bonito nessa foto, tá muito bonita nessa foto, porém, aqui é um ambiente perigoso que pode ter criminosos que vão usar essa tua foto para outra coisa. Então, isso é muito importante, tu conversar, E se tu já tá até aqui, já estamos quase 1 hora de vídeo, deixa o teu like aqui, deixa um comentário que eu tô falando faça algum sentido, compartilhe esse vídeo com outros pais, que acredito que um comentário maior sobre o que está sendo debatido, isso aí abre uma luz, então os próprios comentários aqui embaixo acabam enriquecendo a discussão sobre esse assunto. Vamos voltar aqui para a psicóloga. Permitindo que ele tenha uma rede social com uma X-idade, se você puder acessar também. Essa é a forma que é possível ter a rede social. E aí você pode, você larga lá teu filho no quarto com o celular, é a mesma coisa que você largar no meio que eu da tava praça, falando. que tem tudo, que tá sendo exposto a tudo. Tu vai largar o teu filho no meio, numa rua deserta, no meio do nada? Por que tu vai dar o mundo, que hoje em dia a gente tem um mundo no celular, para ele ficar trancado no quarto? Não tá seguro. Mas o que você diria para pais que têm medo de restringir? De cara. Como é que um pai vai ter medo de restringir? Cara, tu é pai ou tu é o quê? Como é que tu vai ter medo de restringir pro teu filho? Tu quer depois que ele seja preso? Que ele esteja internado numa clínica psiquiátrica? Lá sim, ele vai estar restrito em algum ambiente. Pô, é teu filho, é tua casa, tu tem que dominar o ambiente, tu tem que ser um porto seguro, uma estrutura, uma rocha dentro da sua casa. E isso vai dar a confiança e a segurança para o seu filho entender que aquele ambiente é seguro para ele. E isso vai fazer com que ele compartilhe mais coisas do seu dia a dia. Pois ele vai ver uma figura forte em casa. E provavelmente, se ela for uma menina, quando ela estiver se relacionando com alguém, ela vai buscar algo semelhante ao que ela vê em casa, o que ela vê o pai dela em casa. E o filho, ele vai se tornar alguém seguro para sua esposa. Então isso é muito importante. Não... É essencial, isso é essencial. Cara, eu diria que pode ser tarde demais, depois. Agora você tem só isso aqui, mas daqui a pouco seu filho pode estar sendo abusado, daqui a pouco pode ter um pedófilo conversando ali com teu filho e ele não sabe disso. Ele não sabe o que é, ele não sabe discernir, ele precisa de você. De novo, pai presente, tu tem que ser presente na criação, tu tem que saber o que está acontecendo na tua casa. Tem que saber. Eu acho que é uma mensagem mais assustadora e ao mesmo tempo real. Eu já tive paciente que começou a se cortar porque viu conteúdo no TikTok. É tarde, né? É isso, eu tive essa exposição e eu aprendi isso na internet. Uma criança... Eu não sei nem o que falar. Cara, tu tem que saber o que tá acontecendo. Tira a chave do quarto do teu filho. Tira a chave. Primeira coisa. Levanta agora, bota pausa aqui, vai lá e tira a chave do quarto do teu filho. E tudo que tiver naquele ambiente, tu tem que dominar. Tu tem que saber tudo o que tá acontecendo, né? Tu tem que controlar sem ser controlador. Até se tu quer um vídeo que eu mostre essa diferença, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo sobre isso. Dessa forma que você falou, que criou sua identidade através da mídia. Que adulto que ela vira? É uma excelente pergunta. Ela vira um adulto com certeza, com um selfie muito... Não. Tem uma atriz, sei lá o que ela é, garota de programa que foi pra igreja e agora voltou a ser, já mais velha, totalmente transtornada. Parece, também não sei o detalhe, que ela foi abusada quando criança. Então, assim, olha o que ela se transformou. Você sabe o que eu tô falando. Esses dias até ela mudou a cor do olho. Que tipo de adulto... E o filho dela participa das filmagens, não sei o quê. E tu acha que tipo de homem vai ser esse filho? Frágil e falso. Ela não tem uma identidade de eu verdadeira, de quem ela é. E até pensando em pertencimento, o pertencimento dessa criança, ela vai buscar ter para pertencer. Ela vai buscar se expor, e aí falta várias habilidades de construção. Ela foi formada 100% por fora.
por fora. E de novo, isso sempre existiu. Sempre existiu. Porém, hoje a gente tem acesso. É mais fácil o acesso, mas sempre De existiu. fora pra dentro. Ela não tem um guia protetor, pensar num guarda, assim, protetor, que vai proteger ela. Não, ela tá 100% de fora pra dentro. E criança pede limite. Não dá pra gente pensar que a criança vai enquanto ela puder se expor, no sentido, não, eu vou querer a internet o máximo de tempo. Tem paciente que tem consciência que está 10, 12, 13 horas na internet, mas eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Então, que forma que a gente vai buscar isso? Então, não tenha dúvida nenhuma que será um adulto extremamente fragilizado, sem habilidade de se relacionar, buscando se conectar com o outro através de materialidade, da sexualidade, e não de uma consciência estruturada de self, de como eu me conheço, bem desenvolvida e construída. Sobre abuso sexual, existe um tempo certo para buscar terapia, mesmo que o abuso tenha acontecido há muito? Todo tempo, toda hora é hora de tu buscar terapia. Isso aí devia ser obrigatório. Tu tem que te conhecer, tu tem que saber as suas fragilidades, seus medos, para conseguir amenizar os traumas que tu teve. Atrás, você nunca se abriu, você nunca falou pra ninguém sobre, e você deixou no seu coração, deixou interiorizado. Existe um tempo certo? Ou mesmo depois de anos é interessante você buscar uma terapia, buscar um autocuidado através da psicoterapia? Mesmo depois de anos, a qualquer momento. Eu tive contato A qualquer com momento. adultos, exatamente, De novo, a com qualquer crianças, com momento. adultos que nunca falaram. E sempre vem um lugar assim, a mãe sabia que o tio fazia, e aí a mãe não falava. Então tem uma coisa meio secreta num lugar familiar. Aquilo que eu falei. É dentro de casa que acontece a maioria das coisas. É onde começa. Depois, como ela falou, pode ser tarde demais, mas dentro de casa é que começa. E tu tem que estar atento à tua casa, poxa. De ter dificuldade de falar sobre. E aí vem sentimento de vergonha, de culpa, dentre outros. E uma coisa muito mais se fechar do que se abrir pra falar sobre isso de uma maneira natural. Porque a aprendizagem foi de que isso não deveria ser falado. Porque a família escolheu um lugar de guardar um segredo, de não expor isso, de não cuidar disso, de não reconhecer que aquilo não deveria ter acontecido. E às vezes até por uma dificuldade de eu deveria ter protegido, eu não consegui, então eu não consigo nem falar sobre isso. É complexo, mas a qualquer momento... Viu? Então, assim, ó, é a falha do adulto que potencializa. De novo, você tem que ser o pai, tem que ser o porto seguro, tem que ser a força do lar. A criança, a sua esposa, seu filho, ela tem que saber que em casa ela está segura. Isso daí é muito importante. Tu transparecer. E para a segurança, ela vem de presença. Tu tem que estar presente. Sem dúvida nenhuma, uma criança que descobre o que acontece, quanto antes ela iniciar uma psicoterapia, a chance dela ser um adulto saudável e que compreendeu esse processo e tudo mais, maior é. Então, não tem um tempo certo, quanto antes melhor, mas nunca vai ser tarde para buscar ajuda. É muito comum quando a criança, ou a pessoa mesmo, é abusada, ela sente culpa. O que você diria para uma criança, ou para um adolescente, ou para um adulto mesmo que foi abusado na infância, que sente vergonha, às vezes nunca falou para ninguém, ou às vezes falou e foi desacreditado? Qual recado, qual conselho você daria para esse indivíduo? Eu acho que são dois movimentos, assim, né? É uma coisa de uma conexão, assim, de olho no olho, tô aqui com você. A culpa não é tua. Não é sua culpa isso ter acontecido. Estar com. Quando a gente fala em estar com, e às vezes o início do processo é esse, assim, eu te abraço, acolhimento, coisa de colo, para essa pessoa conseguir começar a se abrir e abrir para um processo de compreensão, de falar sobre aquilo, porque a aceitação, ela não é uma conformidade. A aceitação é abrir espaço para um processo de compreensão. E para isso eu preciso falar. Para isso eu preciso nomear, falar, reviver, que é muito difícil. Então, eu diria, a culpa não é sua, eu tô aqui com você e a gente vai cuidar disso. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Obrigada, eu agradeço. Muito bom. Obrigada. Excelente, excelente. Foi rápida, sucinta. Pessoal, e falou tudo. tudo. Nesse vídeo que foi levantado, todas as pessoas, todos os perfis, todos os comentários, eu fiz uma denúncia formal. Está aparecendo aí o boletim de ocorrência, tudo já está ciência da polícia. E recomendo que todos vocês façam isso. Quando verem algo dessa natureza na internet, exponham, mas também denunciem os órgãos competentes. A internet deve ser um lugar de medo para esses pedófilos. Toda a monetização desse vídeo vai ser doada para instituições que ajudam crianças vítimas de abuso. Na descrição abaixo desse vídeo, eu disponibilizei várias instituições que vocês podem doar. Qualquer quantia é válida. Diz que sempre é denunciar de forma gratuita e anônima, 24 horas. Até a próxima. Pessoal, enquanto eu fazia esse vídeo, foi iniciada uma investigação contra o Ítalo Santos nas promotorias de João Pessoa e Bairro para apurar possíveis explorações de menores e violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também foi instaurado um inquérito policial e o Ministério Público do Trabalho da 13ª Região. Além disso, o Ministério Público removeu as redes sociais de Camininha. Se você tentar entrar nas redes sociais hoje, pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo, aparece uma mensagem removida por decisão do Ministério Público. Um acerto para os órgãos responsáveis. Com 18 anos ela volta, com 19 anos ela entende, com 20 anos ela se arrepende. Pessoal, depois da gravação do último trecho, a Caroline Dreher deixou de morar com a mãe e foi morar com a avó. O caso ainda está sob investigação do Conselho Tutelar e há ofícios enviados ao Ministério Público para apuração. A investigação até o momento dessa gravação continua em aberto. Aparentemente mais pessoas da família envolvidas no caso, mas não tem sido feito muita coisa. Agora, eu não consigo imaginar o dano mental que essa adolescente está passando, meus sentimentos. Essa parte pra frente do vídeo não é importante, você pode pular. É o que tange uma questão individual minha. Enquanto eu tava construindo o esqueleto desse vídeo, eu segui no meu perfil público, Felca0, no Instagram, todas as pessoas que você viu aqui, pra fazer mapeamento de novos conteúdos. Nesse inteirinho, uma menina postou no Twitter que eu seguia e inventou que eu curtia todos os vídeos, colocando como se eu endossasse o conteúdo, que na ocasião foi da Caroline Dreher. O print de prova que ela fez, o Felca curtia todos os vídeos, aparece Felca está seguindo. Isso configura difamação. Eu afirmei que era pra um vídeo e ela pagou a sua conta do Twitter. Essa menina tá aqui na minha mão. Ela foi processada e o Twitter já quebrou o sigilo. O perfil do Twitter virou nome e CPF. Nesse caso, uma menor de idade. Mais de 200 pessoas foram processadas por acusação de mesmo teor. E é a primeira vez que eu processo acusação contra minha pessoa na internet. A motivação foram duas. O primeiro é que eu me envolvo de forma emocional com o tema. Eu conheço pessoalmente pessoas que foram vítimas de abuso sexual e eu tenho completo asco por esse crime. Na minha concepção, é um dos crimes mais hediondos que existe. E a segunda motivação é que a única pessoa que ganha quando a palavra pedofilia é vulgarizada
é o próprio pedófilo. Afinal, se todas as ovelhas são como lobos, os verdadeiros lobos se infiltram no rebanho. Todo o valor que eu ganho nos processos vão ser doados para instituições de caridade, eu não quero ganhar dinheiro com isso. E se você que está assistindo esse vídeo foi um dos processados, você tem a opção de doar R$250 para uma das instituições aqui embaixo e enviar no e-mail do final da descrição o comprovante. Com pedir desculpas na rede social que você acusou, que eu vou remover o processo. Em breve, mais pessoas deixarão de ser os Hernanes e se tornarão nomes. Então, assim, ó, muito interessante, muito bom, não tinha visto. E achei interessante fazer esse vídeo compartilhando com vocês aqui do canal. Se você me acompanhou até aqui, deixa um like. Compartilhe esse vídeo. Não é um canal de react, mas eu acho que é extremamente importante. E a mensagem final é que tu tem que ser um pai presente. Independente da situação, tu é pai. E tu tem que ser presente na criação do seu filho. Ficou muito longo, peço que tu curte esse like, compartilhe, deixe um comentário que chegou até o final. Bote aqui nos comentários, pai presente, que aí eu vou saber que tu chegou até o final desse vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.